Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje daremos início ao estudo da geometria analítica e mais especificamente do ponto no plano cartesiano. Mas o que é mesmo essa geometria analítica? A geometria analítica é quando nós geometrizamos a álgebra ou, por outra, algebrizamos a geometria. Em outras palavras, é quando tomamos elementos geométricos, como, por exemplo, a reta, a circunferência, as cônicas, e representamos através de equações algébricas. Ou então, fazemos uma equação algébrica equivaler a um ente geométrico. Esta união bem-sucedida, esta tentativa bem-sucedida de algebrizar a geometria ou geometrizar a álgebra deu origem à geometria analítica. E nós vamos começar falando do ponto, a representação do ponto no plano cartesiano. Vamos revisar, porque na verdade a gente aprende a representar o ponto no plano cartesiano ao estudar funções no ensino fundamental e também no primeiro ano do ensino médio. Então vamos lá, pessoal, vamos relembrar rapidinho aqui. Vocês lembram que o plano cartesiano, que é o cruzamento de dois eixos perpendiculares, esse eixo horizontal que a gente chama de eixo X e o eixo vertical que chamamos de eixo Y. Esses eixos, eles são, um é horizontal, aqui o meu desenho, claro, não fica muito bom, mas vocês sabem, um é horizontal, o outro é vertical. Esses ângulos aqui são todos ângulos de 90 graus, eles se cruzam perpendicularmente. Aqui no cruzamento está o zero. À direita do zero nós temos valores positivos, é infinita, que eu vou botar até o 4, mas a gente sabe que a reta é infinita. À esquerda do zero, valores negativos, não é isso, pessoal? No eixo X, no eixo Y, acima do zero, valores positivos, né? Valores positivos aqui, 1, 2, 3. Abaixo do zero, valores negativos. Estão lembrados disso, né, pessoal? Menos 3, menos 2, menos 1. Bom, como marcaremos alguns pontos aqui, vamos tomar uns pontos e relembrar como é que a gente marca esses pontos no plano cartesiano. Vamos supor que a gente tem o ponto A formado pelas coordenadas 1 e 3. Um certo ponto B formado pelas coordenadas menos 3 e 2. Um certo ponto C formado pelas coordenadas, vamos supor, menos 2 e menos 2. Um ponto D formado pelas coordenadas 4 e menos 3. E um ponto E formado pelas coordenadas 0 e menos 3, ok? Como marcar estes pontos no plano cartesiano? A primeira coisa que nós temos que lembrar é que qualquer par ordenado, ele é do tipo x e y. O primeiro número do par representa sempre um valor que está no eixo x, e também é chamado de abscissa. O valor x é também chamado de abscissa. O segundo valor representa sempre o y e é batizado por ordenada. É isso? O conjuntinho é chamado de coordenadas. Por exemplo, o ponto A, 1, 3, você vai pegar o valor 1 aqui do eixo x, aí você faz aqui, ó, perpendicularmente ao y e sai do 3, o 3, ó, o 1 do eixo x com o 3 do eixo y, o 1 do eixo x com o 3 do eixo y. Aqui no cruzamento, você marca o ponto. Esse ponto indica o cruzamento do 1 do eixo x com o 3 do eixo y. Ficou claro, pessoal? Quando traçamos o plano cartesiano, os eixos x e y, esse plano fica dividido em 4 partes, chamadas quadrantes, orientada nesse sentido, a partir da parte positiva do eixo x, aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto quadrante, ok, pessoal? Então, o ponto A, como vocês podem perceber, está no primeiro quadrante. Vemos aqui o ponto B de coordenadas menos 3, ó, menos 3 aqui, pessoal, do eixo X e o 2 do eixo Y. Cuidado, não é o menos 3 do Y, é o menos 3 do eixo X
para o 2 do eixo Y. Aqui no cruzamento está o pontinho B. Ficou claro? O C, o B nesse caso está no segundo quadrante, não é verdade? O C nos foi dado aí como ponto C, o encontro do menos 2 do X com o menos 2 do Y. Você sai aqui do menos 2 aqui do X, do menos 2 do Y, e aqui no cruzamento você coloca o pontinho que representa o ponto C, né, pessoal? Estão me entendendo? E temos aqui um ponto D, é o encontro do 4 do eixo X. Atenção, esse 4 é do eixo X, com o menos 3 do eixo Y. Então, você sai aqui do 4, tchan, 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 tchan. Aqui do menos 3, tchan, 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 tchan. E aqui no cruzamento, tchan. Esse é o ponto D, ok? E quando o número está fazendo par ordenado com o 0, professor? A bolinha, o pontinho, vai ficar no 0 ou no número? Atenção, toda vez que um número estiver fazendo par ordenado com o 0, a bolinha ficará sempre no número. Vou repetir. Toda vez que um número estiver fazendo par ordenado com o 0, a bolinha ficará sempre no número. Só ficará aqui no 0 se for o par ordenado 0, 0. Então, 0 menos 3, a bolinha vai ficar no menos 3. Você só precisa olhar se esse menos 3 é do eixo X ou Y. Como é o segundo valor, é o eixo Y. Então, a bolinha, ó, do 0 para o menos 3, a bolinha fica aqui no menos 3 do eixo Y. Esse é o ponto E. Atenção, pessoal. A pertence ao primeiro quadrante. A pertence ao primeiro quadrante. B, nesse caso, ao segundo. C ao terceiro. D ao quarto. E o ponto E está no terceiro ou no quarto quadrante? Pessoal, quando um ponto está sobre o eixo, ou o eixo X ou o eixo Y, ou seja, quando ele faz par ordenado com o 0, ele não pertence a nenhum dos quadrantes. Neste caso, o ponto E está na parte negativa do eixo Y, ok? Pertence ao eixo Y e não ao quadrante. Tá claro isso? Relembraram como representar pontos no plano cartesiano? Na sequência, nós estudaremos como calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Ok, pessoal? Se não, vejamos. Atenção, fiquem atentos. Eu vou demonstrar inicialmente a fórmula e depois nós vamos aplicar na resolução de situações problema. Atenção. O que nós vamos falar agora? Da distância entre dois pontos no plano cartesiano. Primeiro vamos chegar à fórmula, pessoal. Dois pontos, quando estão numa reta, todos nós sabemos calcular a distância de dois pontos que estão numa reta. Vamos admitir com boa vontade que isso é uma reta. Deixa eu ver se eu faço um pouco melhor. Não, ficou pior, pessoal. Ficou pior. Vamos lá. Vamos supor que isso aqui é o eixo Y, pessoal. Vou fazer aqui um eixo X, certo? Olha, vamos supor aqui o seguinte, que eu tenho um ponto A bem aqui, ó, um ponto A bem aqui. Sem perda de generalidade, eu vou trabalhar no primeiro quadrante. Se esse aqui é o ponto A, bem aqui vocês concordam que estará um certo valor de X, que eu vou chamar X de A. Porque todo ponto não é formado por um valor de X e um valor de Y. Quem é que está bem aqui? Um certo Y, que nós vamos chamar Y de A, ou seja, o ponto A é formado por duas coordenadas. X, que eu vou chamar de X de A, por motivos óbvios, e Y, que nós vamos batizar de Y de A. Vamos supor que bem aqui nós temos um certo ponto B. Claro que esse ponto B também será formado por um certo valor de X, que eu vou chamar X de B. E bem aqui, ó, no eixo Y, nós temos um certo valor de Y, que eu vou chamar de Y de B. O que nós queremos é calcular a distância entre A e B. A distância entre A e B é o segmento de reta que une A a B. Como é que a gente vai calcular esse segmento aqui, ó, que eu fiz aqui de preto? Vou chamar ele aqui de distância entre A e B. Esse D, AB, é a distância entre A e B, ok, pessoal?
Mas como é que a gente vai calcular essa distância? Atenção, pessoal. Nós podemos raciocinar do seguinte modo, ó. Aqui, daqui para cá, ó, vindo aqui paralela ao eixo X, eu tenho a distância que vai de x de A até x de B. Ora, numa reta, a distância entre dois pontos, veja bem, se eu tenho uma reta bem aqui o 1 e bem aqui o 4, qual é a distância do 1 para o 4, pessoal? Todo mundo me dirá sem dificuldade que é 3. E como é que você chega ao 3? Fazendo 4 menos 1, 4 menos 1, 3. Não é isso? Então, numa reta, a distância é o ponto final menos o inicial. Ou seja, esse segmento aqui que eu representei de vermelho vale x de B menos x de A. O ponto final menos o inicial. Vou traçar outra aqui de outra cor para ficar bem fácil da gente ver, ó. Esse segmento aqui que eu fiz de verde, ele começa, ó, se você comparar aqui, ó, ele começa em y de A e vai até y de B. Portanto, ele é o ponto final menos o inicial, ou seja, é y de B menos y de A. E o segmento que eu fiz de preto é o que nós queremos calcular, que é a distância entre A e B. Só que unindo esses três segmentos, x de B menos x de A, que está aqui de vermelho, y de B menos y de A, que está de verde, e a distância entre A e B, formam uma figura conhecidíssima nossa, que é um triângulo, e não é um triângulo qualquer, pessoal. É o triângulo retângulo. E vocês estão lembrados que num triângulo retângulo vale o famosíssimo teorema de Pitágoras. É mesmo danado este teorema, né? Nós vamos aplicá-lo aqui na geometria analítica, ou seja, o quadrado do lado maior, que é a distância entre A e B, que é chamado de hipotenusa. Atenção, aplicando Pitágoras, ó. Atenção. Atenção. O quadrado do lado maior, ou seja, a distância de A até B ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos dois catetos dos lados menores. Ó, o cateto aqui na horizontal, que é x de B menos x de A ao quadrado, mais o cateto na vertical, que é y de B menos y de A ao quadrado. Quem desfaz a potenciação é a radiciação. Do outro lado aparece uma raiz. Atrás da raiz, nós deveríamos colocar mais ou menos. Só que, neste caso, como se trata de um segmento de reta, não tem sinal negativo. Então, você vai dizer que a distância entre A e B é a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado, isso é um x, pessoal, mais y de B menos y de A ao quadrado. Esta é a fórmula que nos permite calcular a distância entre dois pontos A e B. Atenção, estou falando aqui de dois pontos A e B, conhecendo-se as coordenadas de A e B. A é x de A e y de A, e B é x de B e y de B. Como é mesmo, professor? Olha, pessoal, a distância entre A e B será a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Vamos deixar isto mais claro através de exemplos. Sigam comigo, por favor. Vamos lá, pessoal. Atenção, ó. Exemplo. Vamos calcular a distância entre os dois pontos a seguir em cada caso, ok? Em cada caso. Então vamos lá. Vamos tomar aqui um item A. Vamos supor que nós temos aqui dois pontos A. Vamos dizer que o ponto A vale menos 1 e 2. E o ponto B vale 2 e 6. Quem será, pessoal, neste caso, a distância entre A e B? Primeiro vamos relembrar a fórmula por obséquio. A distância entre A e B, como vocês devem estar lembrados, se não memorizaram ainda, vamos lembrar agora, é sempre, ó, x de B
menos x de A ao quadrado mais, atenção, ó, aqui dentro de parênteses, né, y de B menos y de A ao quadrado. É a raiz quadrada de tudo isso, pessoal. Estou repetindo a fórmula para a gente ir memorizando gradativamente. Então, vamos lá aplicar aqui a fórmula. Atenção, quem vai ser nesse caso? A distância entre esses dois pontos A e B. Acompanhem comigo, ó. Raiz, abre parênteses, ó. X de B é o primeiro de B aqui, ó. É 2, né, pessoal? X de B, ó, estão vendo aqui que é 2. Menos da fórmula, ó, o menusinho aqui da fórmula, ó. X de A vale menos 1. Atenção, pessoal, ó. Menos da fórmula com o menos do 1. Menos por menos, mais. Vocês me entenderam por que ficou mais? Ó, atenção, ó, se liga aqui, ó. Tem um menos da fórmula e tem um menos aqui. Menos por menos, mais. Então, x de B menos menos 1, 2 menos por menos, mais 1. Tudo isso ao quadrado. Atenção. Tudo isso ao quadrado. Mais y de B. Quem é o y de B? Quem é o segundo valor de B? Y é o segundo valor, é 6. Menos o y de A, que é 2. Tudo isso ao quadrado. Nós queremos essa raizona aqui, pessoal, ó. Agora, entenderam como armar? O primeiro de B menos o primeiro de A, o segundo de B menos o segundo de A. Se tiver algum número negativo aqui na frente do menos, você faz o joguinho de sinais. Portanto, a distância entre A e B será igual a raiz de, ó, 2 mais 1, 3. 3 ao quadrado. Vou fazer passo a passo esse primeiro item. Aqui, ó, 6 menos 2, 4 ao quadrado. Isso aqui dá raiz de, ó, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. E raiz quadrada de 25, 5. Portanto, a distância entre esses dois pontos A e B no plano cartesiano vale 5. Vocês me entenderam aí, pessoal? Ficou claro? Ficou entendidinho essa história de distância entre dois pontos? Para ficar mais claro, vamos trabalhar mais um exemplo. Venham comigo, pessoal. Atenção. Vamos chamar aqui item B. Ok, pessoal? O item B, vamos tomar aqui um ponto M de coordenadas menos 5 e 3 e um ponto N de coordenadas 0 e menos 2. O M vale menos 5 e 3, o N vale 0 e menos 2. Nós queremos saber quem é a distância entre M e N. Veja que eu batizei aqui de outras letras, que se eu batizar todos de A e B, daqui a pouco vai ter gente pensando que os pontos só podem ser representados por A e B. E eles podem ser representados por quaisquer letras maiúsculas do alfabeto. Então, como é que vai ficar a nossa fórmula? É sempre o x do segundo menos o x do primeiro. Nesse caso aqui, ó, x de n menos x de m, tudo isso ao quadrado. Vocês me entenderam, pessoal? É o x do segundo menos o x do primeiro, mais y de n, n de navio, y de n, menos y de m, tudo isso ao quadrado. Tá aqui a formulinha, a mesma formulinha, só que ao invés de chamar os pontos de A e B, nós chamamos de M e N. Vamos substituir cada coisa por seu valor e fazer as continhas. Atenção, ó. Raiz de, quem é o x de N? O primeiro valor de N, 0. Menos da fórmula com o menos do 5, menos por menos, mais 5. Tudo isso ao quadrado. Mais y de n, o segundo valor de n vale menos 2. Aí menos da fórmula, y de m, segundo valor de m, vale 3. Tudo isso ao quadrado. Ficou claro, pessoal, até aqui? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Portanto, a distância entre m e n vale raiz de, atenção, pessoal, 0 mais 5, 5 ao quadrado. Mais, aqui nos segundos parênteses, como os sinais estão iguais, vocês lembram que sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. Fica menos
menos 2 menos 3 dá menos 5 ao quadrado. Raiz de tudo isso. Logo, a distância entre m e n será raiz de, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. É 25, né, pessoal? Não é 10, não. Atenção, mesmo o número estando negativo, quando eu elevar ao quadrado, ele fica positivo. Então, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Atenção, 25 mais 25, 50. 50 não tem raiz quadrada exata. Portanto, o ideal é você simplificar esta raiz. Não tem, mas eu posso quebrar 50 no produto de dois números onde pelo menos um deles tem a raiz. No caso, 2 vezes 25. Se você não conseguir ver de cara, você vem aqui e fatora o 50. 50 por 2, 25. Ora, 25 tem raiz quadrada exata, então eu já posso escrever como sendo 2 vezes 25. E como é que você conclui essa simplificação? Ó, pessoal, o 2 não tem raiz quadrada exata, permanece dentro. Raiz quadrada de 25, 5. Portanto, a distância entre m e n, neste caso, vale 5, raiz de 2. Ficou entendido, turminha? Espero que sim. Vamos trabalhar mais um exemplo desses bem simples, que é só aplicar a fórmula. E aí depois nós traremos outras situações de problema envolvendo distância entre dois pontos que não seja tão trivial. Ok? Vou trabalhar mais um exemplo ainda bem simples. Atenção, vamos trabalhar um item C. Se tivermos um ponto P de coordenadas 1 e 2 e um ponto Q de coordenadas 13 e 7. Quem será a distância de P para Q, pessoal? Vamos repetir a fórmula mais uma vez? É sempre o x do segundo, x de Q, menos x do primeiro, que é x de P, tudo isso ao quadrado, mais y do segundo, que é y de Q, menos y do primeiro, que é y de P, tudo isso ao quadrado. É esse raizão aqui, né, pessoal? A raiz quadrada disso. Portanto, a distância de P para Q fica igual, atenção, raiz de, x de Q vale 13, menos x de P vale 1, tudo isso ao quadrado, mais y de Q vale 7, y de P vale 2, tudo isso ao quadrado. E é a raizona desse pacote aqui, né, pessoal? Logo, a distância de P para Q fica igual a raiz de 13 menos 1, 12, tudo isso ao quadrado, mais 7 menos 2, 5 ao quadrado. Ora, 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado, 25. Atenção, 144 mais 25, 169. Portanto, a distância de P para Q, 169 tem sim raiz quadrada exata e é 13. E a distância de P para Q vale 13. Pessoal, estes primeiros casos, aplicar a fórmula para calcular a distância entre dois pontos, ficou entendido? Creio que sim. Entretanto, se houverem dúvidas, nós esclareceremos por ocasiões dos centros de aprendizagem e dos encontros síncronos. Vamos ficando por aqui com esta primeira videoaula sobre geometria analítica. Traremos outras ainda para esta semana. Um abraço e fui!